Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucilane, eu sou advogada, especialista em Direito do Consumidor e Direito Médico. Trabalho também com aposentadoria de pessoas com deficiência, além de outros tipos de benefício. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Nós resolvemos falar disso hoje porque hoje, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E é muito importante que as pessoas nessa condição tenham plena consciência dos seus direitos. Então esse vídeo é para trazer um pouquinho de consciência sobre os direitos das pessoas que trabalham e são portadoras de algum tipo de deficiência. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a lei que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a Lei 13.146 de 2015. No seu artigo 2º, o Estatuto define o que é uma pessoa com deficiência. Então, eu vou ler aqui para vocês uma partezinha aqui do artigo 2º para vocês entenderem primeiro o que é uma pessoa com deficiência segundo o Estatuto. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso é a definição de uma pessoa com deficiência. E como funciona a aposentadoria de uma pessoa com deficiência? Bom, em primeiro lugar, quem trabalhou como portador de uma deficiência, portando uma deficiência, tem direito a 2 tipos de aposentadoria. São elas a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência que tenham trabalhado nessa condição, os requisitos para as mulheres são 55 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. E para os homens, 60 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição também, tá? O grau da deficiência, no caso da aposentadoria por idade das pessoas com deficiência, ele não é relevante nesse tipo de aposentadoria. Por exemplo, uma pessoa que tem visão monocular, ela é considerada uma pessoa com um tipo de deficiência leve. Porém, ela se aposenta da mesma forma que uma pessoa que tem deficiência considerada grave, tá bem? E o outro tipo de aposentadoria que existe para as pessoas com deficiência é a aposentadoria por tempo de contribuição. Eu vou falar aqui os requisitos desse tipo de aposentadoria. Nesse tipo de aposentadoria é importante saber o tipo da deficiência, deficiência grave, moderada ou leve. Na deficiência grave, os homens têm que ter pelo menos 25 anos de contribuição e as mulheres 20 anos de contribuição, trabalhando na condição de deficiente. Já na deficiência considerada moderada, os homens têm que ter 29 anos de contribuição e as mulheres 24 anos de contribuição. Enfim, na deficiência leve, os homens precisam ter 33 anos de contribuição e as mulheres 28 anos de contribuição trabalhando nessa condição. O INSS, ele define o grau de deficiência da pessoa utilizando o Índice Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria. É um formulário, né, o IFBRA, que ele utiliza no momento da avaliação. Esse formulário, ele é preenchido pelo perito e pelos assistentes sociais, né, para atribuírem uma pontuação e dizer se essa deficiência é considerada grave, moderada ou leve. Lembrando que essa avaliação ela pode ser questionada tanto no próprio INSS pelo periciando como na justiça, porque muitas vezes a avaliação ela não condiz com a condição da pessoa. Então cabe a ação administrativa no INSS, recurso,
ou processo judicial para avaliar se essa avaliação foi realmente bem executada, tá bem? Onde se fala das variações aí sobre esse tipo de deficiência é nesse formulário, tá bom? Então, pessoal, é muito importante também relembrar que com a reforma que ocorreu da Previdência em 2019, as aposentadorias das pessoas com deficiência, tanto a por tempo de serviço, por tempo de contribuição, quanto a por idade, ela não sofreu variação, não sofreu mudança. Então, isso foi um ponto positivo, tá? Uma outra coisa também que pode acontecer no decorrer do tempo é a pessoa ter recolhido durante um tempo da vida uma contribuição como uma pessoa em estado normal e ela ter sofrido algum tipo de transformação física, psicológica, mental no decorrer da vida e ter se transformado numa pessoa deficiente. Então ela pode ter um tempo tendo recolhido normal e um outro tempo deficiente. Então é feita uma conversão para a soma desse tempo para saber se essa pessoa já adquiriu o seu tempo de contribuição para se aposentar por tempo ou se ela já pode também se aposentar por idade, já adquiriu os 15 anos, tá bem? Eu espero ter ajudado. Essa é uma data muito importante porque nós temos sempre que lutar pelos direitos das pessoas que são deficientes, de qualquer tipo de deficiência, seja ela em qualquer grau, não somente pelas aposentadorias, mas pelos direitos junto ao SUS e aos planos de saúde e principalmente pelas condições de acessibilidade que são tão precárias no Brasil e no mundo, tá bem? Um grande beijo para vocês, eu espero ter ajudado.